Boa noite a todos, eu sou Andrei Roman, sou CEO da Atlas Intel. Junto comigo temos o Yuri Sanches, nosso chefe de análise política. E estamos aqui para o momento da verdade. Chegou a hora das pesquisas de véspera apresentadas pela Atlas. Separamos as 10 maiores capitais para discutir com vocês. Bom, para discutir, no caso, eu com o Yuri, mas para apresentar para vocês. Tem muitos resultados bem surpreendentes. Tem alguns que não são surpreendentes, mas os que são surpreendentes são muito surpreendentes. Muitas tendências de última hora que nossas pesquisas capturaram. Resta ver se foram capturadas integralmente ou se essas tendências vão se prolongar na votação de amanhã, e com isso talvez teremos surpresas ainda maiores do que os nossos números revelam. Diria que foi um ciclo eleitoral extremamente diferente de outros. Tivemos em muitas capitais situações inéditas, desde a violência, assim, nos debates em São Paulo, né? Eu diria que, assim, violência física, psicológica, com a nossa paciência também, violência de todos os tipos em São Paulo. Em outras capitais, uma nítida consolidação, cristalização do voto bolsonarista. Já em outras cidades, uma certa reviravolta com um fortalecimento da esquerda. E tudo indica que sairemos desse ciclo das eleições municipais com um país provavelmente ainda mais polarizado do que ele era antes. Mas eu acho que vocês não têm muita mais paciência para ouvir minhas considerações preliminares. Então vamos já para os números. Só para deixar claro mais uma vez que faremos um percurso pelo Brasil todo, apresentando os números das 10 maiores cidades. Começaremos pelo Sudeste, em seguida vamos para o Nordeste, depois para o Sul, depois, no final, para o Norte e Centro-Oeste. Então, vamos começar por São Paulo. Yuri, o que os nossos números mostram em São Paulo? Os nossos números mostram Guilherme Boulos mantendo um patamar que a gente já vinha vendo ele há bastante tempo na nossa série, liderando com 29%, agora ele sobe para 29,9%, quase 30%, né? Então, um crescimento de 0,9%, um ponto percentual. Mas a gente vê Pablo Marçal crescendo ainda mais. A gente vê Pablo Marçal crescendo praticamente 3 pontos percentuais, de 25 para 28, quase, no mesmo contexto em que Ricardo Nunes tem uma queda bem significativa. Ele cai de 23 para 18,6, quase 19, em uma oscilação que também, a Tabata também cai, né, tem uma oscilação de 12 para 10, se a gente arredondar. Então, é um cenário bastante importante porque indica que Pablo Marçal tem conseguido, e acredito que o próprio desempenho dele no debate da Globo também, e a nossa pesquisa pegou um pouco, né, desse eleitorado que assistiu a eleição, o debate, perdão, mas a postura moderada dele, a postura dele em contraste com os outros candidatos, especialmente com Ricardo Nunes, pode ter rendido um fruto, né, eleitoral para ele, mas não diria que seria só o debate. Né? Acredito que a própria estratégia do Marçal de arregimentar a base eleitoral, especialmente o bolsonarista de Ricardo Nunes, tem surtido efeito cada vez mais. Então, é um desgaste contínuo que ele acaba fazendo ao Ricardo Nunes. Então, essa base eleitoral bolsonarista migra agora de uma forma até maior nesses últimos dias, nessa reta final, que é onde o eleitor decide em quem ele vai efetivamente votar. E por isso a gente vê essa queda no Ricardo Nunes. Quando a gente olha para os cruzamentos, né, entre eleitores do Jair Bolsonaro, o Pablo Marçal já tem 62%,
das preferências, enquanto o Ricardo Nunes segura apenas 28%. Quando a gente olha para os eleitores do Tarcísio de Freitas, na última eleição, no primeiro turno em São Paulo, Tarcísio de Freitas fez campanha para o Ricardo Nunes, né? Apenas 28% dos eleitores do próprio Tarcísio foram convencidos no momento da realização da nossa pesquisa para apoiar o Ricardo Nunes. Então, evidentemente, temos aí uma nítida consolidação dessa aliança entre o Marção e o bolsonarismo. Eu diria que isso é algo que tem reflexos até fora de São Paulo. Eu vejo na reta final da cidade satélite ao redor de São Paulo uma certa consolidação do voto dos candidatos do PL, provavelmente como uma reverberação disso, e até em outros lugares do país, onde toda essa polêmica em torno do Marçal acabou, de alguma forma, ressuscitando as redes de comunicação, né, de apoio, de militância, que o PL, principalmente, tem e que está tentando utilizar para impulsionar os seus candidatos. É importante pontuar aqui que essa pesquisa não capturou um evento muito importante, que foi um post do Pablo Marçal com um atestado que ele alega que comprovaria uma espécie de atendimento médico do Boulos em relação ao suposto uso de cocaína. Isso veio logo depois que o Boulos publicou, né, um atestado toxicológico que comprovaria nunca ter sido usuário dessa substância. Os dois eventos, né, tanto né, a estratégia do Boulos, né, de fato é uma mudança de atitude. O Boulos inicialmente tinha decidido de não cair nesse jogo e no final decidiu que talvez faria mais sentido efetivamente apresentar esse exame, na ideia de mostrar que não tem nada para esconder e tentar liquidar esse assunto. Pois bem, logo depois que o Boulos apresenta o exame toxicológico, e lá vem o Marçal e apresenta um suposto documento comprovando, dizendo comprovar o que ele alegou em relação ao Boulos ao longo da campanha. O Boulos já tentou também desconstruir isso, né? Mostrou fotos com o dia seguinte, em que ele já estava num evento público, então isso parece incompatível com o que o Marçal alegou. Enfim, não somos aqui os juízes dessas supostas provas de um lado e do outro, mas é claro que o debate público em São Paulo, nesse contexto eleitoral, de véspera, está completamente consumido nessa disputa. E isso é uma má notícia para o Ricardo Nunes. Na medida em que a discussão entre a direita e a esquerda fica polarizada entre o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal, o espaço do Nunes, que já era algo meio que difícil para ele ao longo da campanha manter, basicamente some ainda mais. Então, ao não ser que exista uma espécie de onda de rejeição muito clara ao Pablo Marçal, que também pode acontecer, talvez até como consequência dessa disputa com Boulos, se muitos eleitores acreditam que ele pode ter mentido, ou pode estar tentando manipular o público, né? Isso talvez poderia, de alguma forma, reviver uma espécie de voto útil no Ricardo Nunes. Como falei, a coleta da pesquisa tinha encerrado no momento em que esse evento aconteceu, tanto é que não conseguimos capturar algum impacto desse evento de última hora, se ele efetivamente existir, né? Então, a gente pode apenas especular, então eu vou te convidar, Yuri, para especular. Você acredita que pode haver, de última hora, alguma espécie de voto útil no Ricardo Nunes, uma recuperação do Ricardo Nunes nessa eleição em São Paulo? Eu não descartaria. Não acho que é uma hipótese que a gente poderia facilmente descartar, porque acho que o grande desafio do Pablo Marçal
é justamente as cascas de banana que ele mesmo muitas vezes coloca na sua própria frente para que ele mesmo escorregue. Eu considero um movimento bastante ousado e arriscado ele colocar algo assim, né, nas redes depois de um debate em que ele foi bem da Globo, então ele conseguindo até arregimentar ou passar uma imagem de alguém mais moderado, de alguém que, né, não é aquela pessoa que causou todo o caos. Então, uma diferenciação do que era uma imagem que as pessoas poderiam ter. Acho que é um movimento bastante arriscado e que ele pode colocar em xeque um fruto que ele teve durante depois do debate da Globo. A gente vê que no mesmo movimento da queda do Ricardo Nunes na nossa pesquisa, do crescimento do Pablo Marçal, também tem um movimento que cresce um pouco a indecisão, né? O eleitorado que... E o voto branco e nulo, né? O eleitorado basicamente a rejeição a todos. Exatamente. Então, acho que esse eleitorado que, né, tem esse movimento que agora ainda está em dúvida, há poucas horas, efetivamente, da eleição, vai ser pautado por quem errar menos também nessa reta final. Então, acredito que uma postura um pouco mais conservadora do Pablo Marçal poderia render ele uma segurança um pouco maior, né? Atualmente ele está empatado virtualmente com o Guilherme Boulos dentro da margem de erro. Estava empatado antes desse último evento na campanha, né? Exatamente. Vamos especular ainda mais? Colocar umas probabilidades. Qual que é a probabilidade que você colocaria para um segundo turno entre o Boulos e o Marçal versus um segundo turno entre o Boulos e o Nunes? Eu diria que um segundo turno entre Boulos e Marçal, eu diria que estaria em torno de 70-30, eu acredito. Nesse momento, né? Sem considerar o que poderia acontecer como, né, reverberação desse fato novo que o Marçal tenta criar. Guilherme Boulos contra Ricardo Nunes, eu já acho que é um cenário que dependeria muito do Marçal errar e isso virar contra ele. Então, acho que as chances, efetivamente, nesse momento são menores. Pablo Marçal ele consegue regimentar a base bolsonarista de uma forma bastante grande, né? Então, eu diria que é bem mais provável, eu diria 70% Guilherme Boulos e Marçal e 30% Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Mas... diria talvez um pouco mais, talvez 80-20, talvez 20 dividido em 10% no cenário com o Boulos com o Ricardo Nunes e mais 10% no cenário sem Boulos, né? Porque, quem sabe, qual que é a impressão das pessoas sobre o que aconteceu. Mas eu acho que é 80% de Boulos e Marçal. E ainda diria que essa probabilidade de 80% me parece bastante cautelosa. Vamos falar um pouco sobre o cenário do segundo turno, a nossa pesquisa. No cenário que a gente enxerga como mais provável, Guilherme Boulos com Pablo Marçal. Pablo Marçal aparece um ponto à frente do Guilherme Boulos nesse momento. Se o Nunes fosse conseguir entrar no segundo turno, ele aparece apenas 2 pontos à frente do Pablo Marçal no cenário do segundo turno. Esses números, no entanto, não dizem muita coisa. Por quê? Porque o voto branco e nulo ele é concentrado em eleitores que não queriam, no momento da pesquisa, pensar num segundo turno sem o seu candidato predileto. Então, ali temos eleitores da Tabata que realmente gostariam de votar na Tabata. Temos eleitores do Nunes, no cenário sem o Nunes, que realmente gostariam de votar no Nunes no segundo turno e não no Marçal. Ou eleitores do Marçal, que realmente preferem o Marçal ou o Nunes e que não querem declarar um voto no Nunes, mesmo no cenário com Boulos, sem que o Marçal esteja no segundo turno, né? Então, eu diria que esses dados são, assim, informativos de certa maneira sobre a rejeição comparativa dos candidatos. A rejeição entre Marçal e Boulos já é muito parelha, né? Os dois têm uma imagem negativa entre a maioria dos eleitores paulistanos. Mas, com essas taxas tão grandes de indecisão, de voto branco e nulo, não dá para afirmar que necessariamente o segundo turno será tão acirrado assim, né? Pode ser, mas também pode haver algum tipo de onda a favor de um ou do outro candidato.
Tem algum comentário, Yuri, sobre o cenário do segundo turno? Eu acho que o segundo turno seria um grande desafio, talvez, para Pablo Marçal tentar manter a mesma postura global dele, postura do debate da Globo, para passar uma imagem de uma pessoa séria, de uma pessoa responsável, de uma pessoa que está preocupada em gerir a cidade, tem experiência de gestão no ambiente privado. Acho que é um desafio para ele manter esse tipo de comportamento durante todo o segundo turno, quase um mês de campanha, né? 20 dias. É um desafio para ele. Eu acho que esse seria um caminho talvez mais seguro para ele conseguir assegurar uma vitória sobre o Boulos. Eu acho interessante quando a gente olha os cruzamentos nesse cenário, né? Guilherme Boulos versus Pablo Marçal, que, né, tentando observar para onde os votos caminham, né? Desse eleitorado que votou branco ou nulo anteriormente, né? Ou que pretende votar branco ou nulo agora. Acho que ele indica claramente que é um tipo de eleitor que tem uma rejeição bastante forte a ambos os candidatos. Não é um voto fácil, eu diria que é um tipo de resultado que também poderia ficar para a reta final do próprio segundo turno mesmo, o que eles decidiriam, né? Então, esse eleitor que planeja votar branco ou nulo nesse cenário de Paulo Marçal versus Guilherme Boulos, 15%, por exemplo, foi um eleitorado que votou no Bruno Covas na eleição para prefeito de 2020. Mais da metade dele, 30% também, 49%, são pessoas que já haviam votado branco ou nulo na eleição de 2020. Então, estão realmente descontentes com as opções que 2024 também apresenta para eles. Mas também o eleitorado, 30%, que havia votado em Rodrigo Garcia. Então, é um eleitorado que é um tanto quanto mais conservador e que justamente o Paulo Marçal teria um potencial de conversar também com esse eleitor. Se ele soubesse moderar a sua exposição. No cenário de segundo turno, na série temporal entre o Pablo Marçal e Guilherme Nunes... Meu Deus. entre o Pablo Marçal e Guilherme Boulos, a gente observa que antes, né, dos últimos eventos na campanha eleitoral que a pesquisa não capturou, a gente capturou apenas, em parte, uma amostra que foi coletada também depois do debate. Pois bem, nessa última amostra, pela primeira vez na série temporal desse segundo turno, da projeção de segundo turno Boulos com Marçal, o Marçal aparece numericamente à frente do Boulos, 42,8% a 42%. Empate técnico, qualquer coisa pode acontecer, nem sequer apenas pelo empate técnico, mas pela taxa tão grande de indecisão, brancos e nulos, como eu tinha comentado antes. Mas o fato de que ele superou numericamente pela primeira vez o Boulos, né, depois de um debate em que ele mostrou uma estratégia de moderação, depois de um debate onde ele tentou de maneira aberta, inclusive de alguma forma capturar alguns eleitores da Tabata, né? Em vários momentos do debate, o Marçal louvou posturas da Tabata. Então, me parece que agiu estrategicamente, já pensando no segundo turno, em que os eleitores da Tabata irão fazer a diferença, de diminuir a rejeição que ele tem entre eleitores da Tabata que podem ter uma rejeição já cristalizada do Guilherme Boulos. Então, realmente, a postura de moderação do Marçal no debate e o fato de que ele basicamente cancelou na série temporal a distância que o separava do Boulos, né, antes desse evento, cujas repercussões a gente ainda não capturou, é importante destacar, parece muito importante o que acabou de acontecer, né? Isso indica que o potencial de um segundo turno acirrado é alto. Então, eu diria que teremos um segundo turno bastante acirrado em São Paulo, pelos dados que a gente tem hoje e num contexto de incerteza em que operamos nesse instante. Com isso, acho que a gente deveria já mudar de cidade, né? E entender qual que é o cenário eleitoral no Rio de Janeiro. O que a nossa pesquisa diz no Rio de Janeiro, Yuri?
No Rio de Janeiro, acho que está, eu diria que uma estabilidade bastante confortável para Eduardo Paes. Ele tem um crescimento de 2 pontos percentuais na nossa pesquisa, vai de 49 para 51. Em votos válidos, isso significa que ele teria 53% dos votos, ou seja, uma probabilidade de vencer no primeiro turno. Então, dentro da margem, Eduardo Paes ele estaria bem posicionado para vencer ainda no primeiro turno. Sim. A gente vê que houve um derretimento ainda maior, né, do Tarcísio Mota nessa reta final. Ele cai de 8 na pesquisa que nós lançamos na segunda-feira, dia 30, para 6,5. Então, Eu diria que essa tendência é muito importante. Né? Essa queda do Tarcísio Mota, acompanhada pela alta do Eduardo Paes, quase no mesmo percentual, uma queda de 1,5 ponto do Tarcísio Mota, uma subida de 2 pontos do Eduardo Paes, enquanto a ramagem também cresce. Importante destacar isso também, a ramagem cresce quase 2 pontos também. Pois bem, isso tem muito cheiro de um voto útil da esquerda para tentar encerrar essa eleição no primeiro turno. Então, é basicamente uma antecipação de um segundo turno entre o Eduardo Paes e o Alexandre Ramagem. A esquerda entende que o Tarcísio Mota não tem viabilidade para chegar no segundo turno, mas eu diria que talvez a esquerda entende que o Tarcísio Mota não tem viabilidade nem sequer para fazer um belo resultado de qualquer maneira. Porque se esse resultado for de 9 pontos percentuais ou de 6 pontos percentuais, não faz muita diferença para o simbolismo do pessoal, o do voto de posição assim, ideológica da esquerda no Rio, enquanto uma vitória no primeiro turno para o Eduardo Paes faz uma diferença não apenas simbólica, mas prática. Né? É importante destacar que outras pesquisas mostraram, ao longo dessa eleição, curvas completamente opostas. A gente mostra aqui uma curva de ascensão do Eduardo Paes desde o início. Ele se consolida ao longo da eleição, enquanto as outras pesquisas mostravam ele em queda, inclusive quedas muito grandes ao longo das últimas 2 semanas. Tem uma diferença metodológica muito importante. A gente, no Rio de Janeiro, sempre perguntou sobre o candidato do PL, Alexandre Ramagem, em parêntese PL, então a sigla do candidato. Nos questionários também colocam a foto dos candidatos. Então, fica muito mais nítido para aquelas pessoas que não conheciam ainda tão bem o Ramagem, mas teriam uma noção mais ou menos sobre quem ele era e que ele seria, então, o candidato apoiado pelo Bolsonaro. A gente deixou muito fácil o reconhecimento do Ramagem para os respondentes da pesquisa. Em geral, nossa pesquisa também, como, vamos dizer, diferença de método, ela acaba pegando uma certa intenção de voto mais cristalizada do que pesquisas presenciais ou via telefone. Então, a taxa de indecisão nas nossas pesquisas sistematicamente é um pouco menor. O efeito de interação humana, quando a pessoa tem um certo, vamos dizer, uma certa timidez em termos de declarar o voto. A gente acabou nem comentando isso para São Paulo. No caso do Marçal, talvez deveríamos. Né? Acho que existiu ao longo desse ciclo eleitoral um voto envergonhado, talvez, no Pablo Marçal. Não que com isso a gente possa simplesmente cancelar qualquer diferença entre as pesquisas, até porque nem as tendências bateram tão bem. Né? Em muitos momentos a gente mostrava o Marçal subindo e as outras pesquisas mostravam ele caindo, ou pelo contrário, a gente mostrava o Nunes caindo e isso era no momento em que o Nunes atingia os seus melhores níveis em alguma pesquisa Quest ou Datafolha. Mas enfim, não que isso queira resolver tudo, mas é importante também explicar que cada pesquisa tem, né, as suas vantagens e desvantagens metodológicas, pontos fortes, pontos fracos. Um ponto forte da nossa pesquisa é que ela não sofre com efeitos de interação humana, né? Não tem voto envergonhado numa pesquisa que tem plena anonimidade. Pega um voto mais cristalizado, né? É mais difícil de calibrar, porque sistematicamente as amostras iniciais que a gente coleta são
mais ricas, em termos de perfil socioeconômico. Tem gente com um acesso à tecnologia maior, né? São questões que a gente sempre tenta resolver no processo de calibragem, né? A gente vai buscar sistematicamente entender qual que é o perfil de super ou subrepresentação de grupos específicos do eleitorado, e se tiver algum tipo de super ou subrepresentação, a gente vai tentar resolver isso no mecanismo de pesos, né? A gente entende mais ou menos qual que é o nível, assim, a probabilidade de uma pessoa estar super ou subrepresentada, e a gente tenta corrigir por isso. Bom, no Rio de Janeiro, então a gente, assim, o filme que a nossa série temporal conta é de uma eleição que foi extremamente estável. Existiu desde o início uma força clara do bolsonarismo, de em torno de 30%, desde abril, nossa pesquisa pega isso. Existiu desde o início uma liderança do Eduardo Paes, né? Liderança que se explica pela taxa muito alta de aprovação que o Eduardo Paes tem na cidade do Rio, de aproximadamente 57%. Até vou verificar quanto que está 56% nessa pesquisa. E a única tendência, assim, de fato, que a gente observa durante a campanha eleitoral é o quê? É a queda do Tarcísio Mota, do PSOL, né? Basicamente pela metade, né, de em torno de 13% para 6,5%. Então, é uma queda pela metade, mas é uma queda de apenas 6 pontos. Então, e isso meio que coincide com a subida do Eduardo Paes de 46% no início de agosto para 51% hoje. É isso que a campanha fez. A campanha meio que esclareceu que não fazia tanto sentido adotar uma postura de votar na esquerda, porque a esquerda não tinha viabilidade, então o eleitorado de esquerda meio que teve que decidir antes. Boa parte, então, do voto útil já aconteceu, até o momento da realização dessa pesquisa, isso é muito claro. E eu diria que existe talvez ainda potencial para mais voto útil no dia da eleição, então eu diria que essa tendência de queda do Tarcísio Mota pode ainda continuar, e talvez o Eduardo Paes subir mais um pouco com isso. Algum limite também, porque existe um piso de voto de esquerda no Rio de Janeiro também, né? Uhum. Bom, se houver uma surpresa e por alguma razão existe, né, um apoio do Marçal, por exemplo, ao Alexandre Ramagem, né? Existe toda uma ativação das redes sociais bolsonaristas no Rio de Janeiro. Choveu no Rio de Janeiro esses dias, então quando no Rio de Janeiro chove, as pessoas mudam de ânimo e olham mais para o lado de que tudo não funciona, de que a cidade em certas regiões pode alagar, né, que o transporte fica mais lento, a Avenida Brasil para. Então, assim, isso é um fato relevante quando você tem uma decisão de se a eleição se decide no primeiro turno ou não, e esses dias está chovendo no Rio de Janeiro. Então, tem assim, um potencial, ao mesmo tempo que existe um potencial para o voto útil ficar ainda mais sólido e o Eduardo Paes ganhar com uma margem maior do que a pesquisa indica, também existe uma certa possibilidade do Ramagem subir mais na reta final por conta dessa militância bolsonarista cada vez mais forte e por conta da chuva e, enfim, eu diria que o debate do Ramagem também não foi tão ruim assim para quem faz parte do público mais conservador do Rio de Janeiro. Bom, se tiver um segundo turno, a pesquisa é bastante clara de que, neste momento, pelo menos, o Paes está bastante à frente do Ramagem. Ele tem 58%, enquanto o Ramagem sobe para apenas 36%. Então, de 34 para 36, a Ramagem sobe muito pouco nas intenções de voto, e então a pesquisa indica que o Eduardo Paes teria uma reeleição bastante confortável, mesmo se houvesse um segundo turno no Rio de Janeiro. Até porque a margem de crescimento do Alexandre Ramagem não é nem tão grande, não é nem tão alta assim, né? Acho que esse crescimento dele de 2 pontos percentuais desde a última pesquisa na segunda-feira para agora traduz um diálogo que ele conseguiu travar com o eleitor que antes iria votar, por exemplo, na Carol Esponza, no Rodrigo Amorim. Então, é um eleitorado que já teria uma inclinação de, na reta final, poderia ter uma chance maior de ir pro Ramagem, né?
Só que esse estoque de votos ele é finito, ele é bem menor, na verdade. O próprio Tarcísio segura um estoque de votos que pode beneficiar o Eduardo Paes, que é maior, efetivamente, do que Carol Esponza, do que Rodrigo Amorim tinham. Então, acho que essa é a explicação porque em um segundo turno, com o Eduardo Paes, o Ramagem cresce tão pouco, tem pouco espaço para crescer e o Eduardo consegue solidificar mais a posição dele, né? Queria fazer um último comentário no Rio de Janeiro. Se tem algo que realmente o Ramagem conseguiu capitalizar ao longo da campanha foi o discurso sobre segurança e ordem pública. Quando a gente olha o desempenho setorial da prefeitura, existem áreas com uma avaliação muito boa. Cultura, turismo e eventos em primeiro. Todo mundo conhece o amor do prefeito Eduardo Paes pelo carnaval, por exemplo. Obras públicas, existiu um esforço muito claro depois da gestão Crivella, né, de melhorar bastante a zeladoria da cidade. E isso, assim, aparente com o volume de obras, e não apenas de obras, assim, de grandes obras, mas também na pavimentação das ruas, na sinalização, na limpeza. Enfim, tem todo um conjunto que é visível quando você viaja pelo Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos anos, essa melhora acaba se refletindo nesses números. Sendo que uma dimensão onde a gestão Paes está bastante mal avaliada é a questão da ordem pública. 44% destacam como péssimo a atuação da prefeitura nesse quesito. Então, isso quer dizer que o discurso do prefeito, que sempre buscou explicar que essa é uma atribuição principal não da prefeitura, mas do governo do estado. A Ramagem fez, inclusive no debate, toda uma questão de dizer que segurança pública, sim, deveria ser uma preocupação da prefeitura. E nisso, pelo menos, a pesquisa mostra que ele conseguiu convencer, né? Algumas pesquisas nossas a gente perguntava sobre a credibilidade dos candidatos em termos de lidar com diversas questões. A única dimensão onde o Ramagem conseguia se aproximar do Eduardo Paes era justamente a questão da segurança. E existem áreas da cidade onde isso faz uma diferença enorme. Para 80% das pessoas que moram no Rio de Janeiro, segurança é o maior problema da cidade hoje. E se você mora numa área que é dominada por uma milícia ou pelo tráfico, você não pode sair de casa por conta de tiroteio, por exemplo. Então, não te consola muito quando chega a hora de avaliar o trabalho da prefeitura. Não te consola muito que a prefeitura não tem uma atribuição principal nisso quando você gostaria que tivesse uma solução, seja de onde que ela pudesse vir, né? Uhum. E agora, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Em BH a gente tem um cenário que é bastante interessante. A gente vê que algumas pesquisas até estão agora passando a convergir um pouco com o que a gente já vem mostrando há algum tempo, que é inacreditável que ao longo dessa campanha eleitoral, até uma semana atrás, né, a gente tinha pesquisas em que o Mauro Tramonte liderava com uma distância de 10 pontos e mais ou menos um terço do eleitorado essa corrida, né? É algo que a gente nunca viu nos nossos números. Eu acredito que, inclusive, as pesquisas ajudaram o Mauro Tramonte a subir, porque ele chegou a pontuar 15% da nossa pesquisa em setembro, e foi muito em decorrência, na minha opinião, das pesquisas que mostravam ele na liderança, porque isso cria muita mídia, né, para o candidato. Então isso realmente foi algo que separou a Atlas. Talvez a gente vai errar. Vamos ver amanhã se de fato o Mauro Tramonte tem o desempenho que outras pesquisas atribuíam a ele. Mas mesmo se a gente for subestimar o desempenho do Mauro Tramonte amanhã, eu suspeito que ele foi muito inflado nas pesquisas presenciais que foram divulgadas ao longo desse ciclo eleitoral em Belo Horizonte. E a razão disso é muito simples de explicar.
Os candidatos em Belo Horizonte não eram bem conhecidos, além, talvez, do próprio Tramonte, quando a campanha começou. Nem sequer o prefeito Fouad. De fato, o prefeito Fouad continua desconhecido para quase 40% do eleitorado de Belo Horizonte hoje. Né? Ele ficou muito conhecido ao longo da campanha. Ele tentou costurar aí uma certa coligação de forças com a esquerda que falhou, né? E falhou ao ponto de, no debate que aconteceu na véspera da eleição, né? Na quinta-feira, ele ser, vamos dizer, desmascarado pela Duda Salabert em relação ao suposto envolvimento dele na ditadura militar, né? Por conta de um cargo que ele teria ocupado no Exército, né? Ele também se referiu, acho que não sei se foi um ato falho, mas ele se referiu durante o debate ao golpe de 64 como a Revolução de 64. Então, isso não parece ter ajudado o Mauro Tramonte, né, de alguma forma, a responder às críticas da... desculpa. Não ter ajudado o Fouad Neumann a lidar com as críticas da Duda Salabert durante o debate, né? Foi uma artilharia pesada que mas ele Fouad recebeu, né? não é o único candidato. Assim, Fouad talvez era um dos melhores conhecidos, né? O Gabriel era completamente desconhecido. Uhum. O Rogério Correia, mais ou menos, né? Ele é deputado federal, mas não com aquela envergura toda. O que é muito nítido é que desde o início o bolsonarismo era bastante cristalizado e coeso. Na nossa pesquisa de dezembro de 2023, a gente já mostrava 31% para o Bruno Engler, né? Então, a nossa posição é que o Bruno Engler não subiu durante a campanha. De fato, na margem, talvez ele até caiu alguns pontinhos, na medida em que os outros candidatos tentaram, conseguiram muito pouco, de alguma forma, penetrar nesse eleitorado bolsonarista. Mas ele meio que segura aquele quase 1/3 do eleitorado que queria votar mesmo no candidato do Bolsonaro. Ele tinha hegemonia nesse espaço, manteve. E no resto, a gente tem o quê? Um eleitorado de esquerda que no início era dominado pelo Rogério Correia, mas que acaba se fragmentando na medida em que a Duda Salabert entra na corrida e faz uma campanha muito forte, e ainda mais depois que o Gabriel entra e também pega de tudo. Acho que o Gabriel talvez é o candidato mais, vamos dizer, heterogêneo em termos de base ideológica, até porque ele fez questão de não fazer uma campanha baseada nisso. Ele fez uma campanha baseada na sua própria figura, eu diria, né? E no seu preparo, nas suas propostas, e meio que um contraste com o fato de que os outros candidatos têm algum padrinho político, enquanto ele está aí por conta própria. No debate ele falou sobre JK, né? Falou, eu não sou candidato nem do Lula, nem do Bolsonaro. Não, eu prefiro... Tem eleitores que preferem candidato do Bolsonaro, que é candidato do Lula. Eu quero que os candidatos que preferem o JK olhem para mim. Enfim, é difícil você lidar com um cenário político polarizado. E o Gabriel, a nossa pesquisa indica que conseguiu não apenas lidar com isso, mas talvez criar uma espécie de onda se esses números forem realmente se confirmar amanhã. Sim. A que a gente atribui esse desempenho do Gabriel, Yuri? Eu acho que é justamente isso. Ele consegue dialogar com uma parcela grande da população que muitas vezes já está estafada, já está meio cansada também um pouco da lógica da polarização. Então, você tem o voto bolsonarista cristalizado no Bruno Engler, você tem o Rogério Correia, que no debate, a todo momento, em todas as oportunidades, evoca a figura do Lula, a figura da esquerda, esse embate contra a direita. De certa forma, isso nos últimos anos vai gerando uma certa impaciência, né? Um cansaço de um discurso que não se renova. E a gente vê que existe espaço para isso quando a gente vê outras diversas candidaturas, seja da Duda, seja do próprio Mauro Tramonte, do próprio Fouad e do Gabriel. O Gabriel ele consegue se comunicar por fora, pela tangente desse debate polarizado, de uma forma que é bastante didática, é bastante pessoal a forma como ele se comunica, e ele traz
para além do elemento de polarização ideológica, a questão do orgulho de ser belo-horizontino. Então, vamos retomar a nossa cidade, não vamos ficar com essa briga polarizada entre forças políticas que nunca fazem nada para a cidade e tudo mais. Né? Ele aponta muito bem contra o Fouad Noman. Ele foi o candidato mais ferrenho, talvez. Assim, a Duda também criticou bastante o Fouad Noman. Inclusive, no debate, a Duda talvez deu o golpe mais forte no Fouad Noman ao longo da campanha toda, né? Com essas alegações sobre a ditadura. Mas o Gabriel também bateu muito no Fouad Noman com a questão do transporte público, com os contratos que vão ser renovados nessa próxima gestão e alegações de recebimento de dinheiro de campanha, né, de empresários de ônibus. Basicamente, o Gabriel atribuiu a uma espécie de oligopólio das empresas de transporte a situação tão ruim no transporte público que Belo Horizonte tem hoje. Quando a gente olha para o gráfico que mostra problemas da cidade, né? A gente vê que o transporte público está em segundo lugar, né? Empatado com criminalidade, muito próximo de saúde pública, né? Então, transporte público em Belo Horizonte, para quem conhece Belo Horizonte, é realmente um problema muito agudo, né? Engarrafamentos, e é uma rede bastante precária, justamente do sistema de ônibus. Então, de alguma maneira, o Gabriel deu voz a essa dissatisfação enorme que existe com o transporte público. Não apenas deu voz à dissatisfação, mas buscou explicar o porquê de o transporte público estar tão ruim, né? Porque, né? De acordo com o Gabriel, a prefeitura não faz um bom trabalho de fiscalizar as empresas de ônibus, justamente porque são as empresas de ônibus que de alguma forma estão alega ao Gabriel algum tipo de conluio com o poder público através da figura do prefeito. Isso parece ter funcionado em termos de uma desconstrução do Fouad Noman, que de outra maneira, assim, ele é um velhinho bastante simpático, né? De suspensórios, assim, com um discurso mais calmo. Assim, muitas pessoas gostariam de ter o Fouad Noman de avô, talvez. Bom, quando você sabe do Gabriel Azevedo, que ele representa a máfia dos transportes, da Duda Salabert, que ele é um avô golpista, aí talvez você não tenha mais tanto entusiasmo pelo Fouad. O Gabriel, ele consegue articular tudo isso, todas essas críticas. O Fouad, ele foi bastante afetado logo em seguida, né? Na seguida, quando a Duda ressalta essa gafe ou esse pensamento real mesmo dele de que não foi o golpe de 64, não foi o de regime ditatorial, foi uma revolução, logo em seguida o Gabriel vem, também faz uma pergunta para ele e coloca essa questão do transporte público. Então, ele, logo no início do debate, quando é o momento em que as pessoas estão mais assistindo ainda o debate, ele foi atingido por 2 golpes bastante fortes. E ele fica um pouco desnorteado e acho que isso afeta também o desempenho dele depois. E o Gabriel, ele consegue se comunicar de uma forma bastante hábil, tão hábil que quando a gente olha os cruzamentos aqui por voto passado, o Gabriel ele consegue quase 20% do eleitorado que havia votado no Zema, quase 20% do eleitorado do Calil, ele consegue quase 20% do eleitorado do Lula e 16% do Bolsonaro. Então, ele tem uma versatilidade na comunicação. Além disso, ele consegue ter a preferência de 33% do eleitorado que havia anteriormente, nas eleições, votado branco ou nulo. Então, o eleitorado que está meio cansado das opções, cansado da política em Belo Horizonte. Ele também tem uma maioria relativa entre os eleitores até 24 anos, que são os eleitores mais jovens, muitos dos que votam pela primeira vez. Provavelmente o eleitor que vota pela primeira vez vai olhar com mais atenção essa eleição, um momento mais especial, né? E eles vão encontrar no Gabriel o candidato mais jovem nessa corrida. De fato, não, é o Bruno Engler. Bom, tirando o Bruno Engler, o Gabriel é o candidato mais jovem, e com uma postura mais dinâmica. Eu diria que o Gabriel foi um pouco mais dinâmico nessa campanha do que o Bruno Engler. O Bruno conseguiu se segurar bem, inclusive fez um último debate muito bom, mas o Gabriel realmente cresceu do nada para que ele tem hoje. Então,
E acho que, em parte, isso se explica pelo desempenho no público jovem. Eu acho que essa didaticidade que ele tem também se traduz no fato de, por exemplo, ele consegue se comunicar muito bem, articular as propostas, as ideias dele, de forma que o eleitorado com menor renda, também 35%, ele tem a maior fatia nesse eleitorado, né, nesse momento, entende que ele sim, realmente tem as soluções para a cidade, teria como dar um jeito, né? Acho que ele fala, né, teto, trabalho e transporte, se eu não me engano. São os 3 eixos do plano de governo dele. Os 3 T's. É uma forma bastante didática, bastante simples, objetiva, que comunica as ideias dele. Eu acho que a gente também está torcendo para essa pesquisa estar certa. Então, a gente está enumerando todos os atributos pelos quais o Gabriel poderia estar subindo e ultrapassando o Fátima nesse momento. Acho que eu tenho um pouco de torcida aqui no time Atlas, vou ser sincero com vocês, é uma pesquisa muito diferente das outras. Com isso, meus amigos, a gente acabou a região sudeste e vamos para o nordeste, onde temos mais uma eleição muito emocionante em Fortaleza. Em Fortaleza a gente tem esse cenário que a polarização ela se acirra mais ainda, há um crescimento do Evandro Leitão, do PT, né, de quase 28%, no empate com o André Fernandes. Então, os dois já estavam colados desde pelo menos agosto, início de agosto na nossa série. É um padrão que não mudou e eles conseguem continuar juntos mesmo nessa reta final, enquanto Sarto e Capitão Wagner ficam naquela dança, um tentando conversar com a base do outro para ver quem se dá melhor e tenta conquistar. Aparentemente, nas últimas 2 semanas, quem tem conseguido articular de uma forma melhor na cabeça do eleitorado tem sido o atual prefeito José Sarto. E ele consegue manter, na verdade, ele não ganha tanta coisa, ele ganha um ponto percentual, mas ele se mantém ali num patamar de 23%. Foi uma eleição dificílima para o José Sarto. E eu diria que ainda tem um potencial de voto útil nessa eleição. Se você olha o Capitão Wagner caindo para 17%, né? Se você já enxerga que é muito difícil para o Capitão Wagner estar no segundo turno, que é muito claro, o Capitão Wagner é basicamente um voto mais conservador. Todo mundo entende que o André Fernandes conseguiu dominar o voto conservador. E na medida em que ele se fortalece ainda mais na reta final, e tudo indica isso, é muito difícil para o Capitão Wagner não cair. Mesmo que o Capitão Wagner tenha feito um último debate excelente. De fato, todos os debates do Capitão Wagner têm sido bastante bons. Só que o Capitão Wagner, para o eleitorado conservador, para o eleitorado de direita de Fortaleza, ele está à esquerda do André Fernandes. Eles não querem alguém à esquerda do André Fernandes, eles querem o cara que realmente representa a direita. Então, eles preferem, assim, pode até ser que a maioria desses eleitores prefeririam que tivesse um Capitão Wagner e não o André Fernandes nessa posição de representar eles. Mas não é isso que aconteceu, né? O Capitão Wagner meio que adotou uma postura sempre mais moderada justamente para diminuir a rejeição no eventual segundo turno, algo que será muito difícil para o André Fernandes, a rejeição dele é alta. Então, vencer essa eleição em Fortaleza no segundo turno para o André Fernandes, eu diria que não será nada fácil, seria muito mais fácil para o Capitão Wagner. Mas já está muito claro que, não apenas nesse caso, é uma das cidades onde, de fato, as pesquisas convergem. A gente falou até agora sobre cidades onde as pesquisas mostram cenários dos mais diversos. Fortaleza, não. Em Fortaleza, foi a Atlas que mostrou essa tendência de polarização pela primeira vez, né? É algo que a gente mostrou, essa queda muito, muito clara do Wagner e do Sarto. A gente mostrou na pesquisa de agosto, de 8 de agosto. E depois, muitas outras pesquisas confirmaram, saiu Quest, saiu Datafolha, todas mostrando um cenário parecido, até com dinâmicas mais bruscas, ou mais violentas em relação à queda do Sarto, por exemplo. Sarto hoje, na pesquisa Atlas, ele tem
o seu melhor desempenho entre todas as pesquisas que eu vi agora, nessa última semana. Ele está abaixo de 20 em todas as outras, só na nossa que ele está acima de 20. Mas é muito claro que era difícil para o Sarto e o Wagner, nesse contexto tão polarizado de Fortaleza, conseguirem reverter uma trajetória de queda assim que eles ficaram atrás dos demais. É isso que as pesquisas mostraram, que eles estavam em algum momento já atrás do Evandro e do André Fernandes. A partir desse ponto, aí o movimento me parece que o movimento natural seria de se intensificar de fato. Tanto do Sarto e do Wagner caírem ainda mais. E eles conseguiram segurar. Tanto o Sarto quanto o Wagner, de fato, fizeram campanhas sólidas, desempenho bom nos debates, principalmente do Wagner em termos do debate e principalmente do Sarto em termos de campanha, né? O Sarto fez uma excelente campanha, o Wagner teve excelentes debates. Com isso, eles conseguiram estancar um pouco a sangria. Mas me parece que de estancar a sangria até conseguir fazer com que a tendência mude, né? Isso é algo bem difícil, eu diria bastante improvável, ao não ser que exista um colapso de um em favor do outro. Ou seja, que haja um movimento meio espontâneo de eleitores do capital Wagner apoiar o Sarto para evitar o segundo turno entre o André Fernandes e o Evandro Leitão, ou vice-versa, que os eleitores do Sarto migrem para o Wagner em massa. Só que o problema disso acontecer é que eles têm uma força muito semelhante. Se um deles fosse ter uma força um pouco menor que o outro, só que essa queda do Wagner é muito tardia para esse voto útil acontecer. A gente está falando sobre isso no dia antes da eleição. Então, não espero que vai existir uma degringolada dos eleitores do capital Wagner, até porque os eleitores que o capital Wagner ainda tem são esses eleitores que realmente gostam muito do capital Wagner. Igual aqueles que o Sarto ainda tem, gostam muito do Sarto. O Sarto, assim, tem jingles pela cidade, né, promovidos pelo André Fernandes, que está na hora do Sarto ir embora, que é culpa do Sarto, enfim. Então, o Sarto foi desconstruído de todas as formas possíveis e impossíveis pelo André Fernandes nessa campanha. Os eleitores que ainda estão com o Sarto gostam muito do Sarto. Então, o movimento de voto útil do Sarto para o Wagner, ou vice-versa, é difícil. E é por isso que, na minha opinião, existe uma chance altíssima de um segundo turno entre o Evandro Leitão e o André Fernandes neste momento, não com derretimento de nenhum dos dois outros. Então, eu acredito que o Wagner e o Sarto terão ainda assim, mesmo não conseguindo chegar no segundo turno, um resultado bastante sólido, né? Aí próximo de 20% para os dois. Uhum. Sim. O Capitão Wagner, ele também tem ainda, né, ele tem cerca de 20% dos eleitores que haviam votado no Bolsonaro na última eleição. E me parece que a própria postura do André Fernandes no último debate da Globo foi uma postura bastante sóbria, bastante moderada, uma postura que parecia realmente querer dialogar com esse eleitorado bolsonarista ou que votou no Bolsonaro, não necessariamente quem votou no Bolsonaro é bolsonarista, não necessariamente quem votou no Lula é lulista, mas dialogar com esse eleitorado para tentar pegar alguma raiz, talvez, de antipetismo que possa existir nesse eleitorado e aumentar um pouquinho a margem de segurança para que ele acesse o segundo turno. Mas, como você falou, no segundo turno a história é mais desafiadora, realmente, para o André Fernandes. Vamos falar um pouco sobre o cenário de segundo turno. André Fernandes com Evandro Leitão. Evandro Leitão aparece hoje 5 pontos à frente do André Fernandes. É pouco. 5 pontos. A gente deveria, inclusive, montar aqui uma série temporal. Não está no relatório. Deveríamos montar uma série temporal desse segundo turno para ver como ele evoluiu. A minha suspeita é que Evandro Leitão já esteve muito mais à frente do André Fernandes nessa corrida. Então, o André Fernandes vem subindo. O Evandro Leitão no segundo turno tem a primeira chance, mas se tem alguma coisa que a gente aprendeu nessa eleição, em Fortaleza e nas demais capitais, é que tem
surpresas e dinâmicas de última hora. O André Fernandes teve um desempenho excelente em termos de campanha, eu diria. Ele entregou tudo o que ele precisava entregar. Desconstruiu o seu principal adversário à direita para se consolidar. Então, se impôs no espaço de direita contra a capital Wagner. Depois entendeu que no segundo turno o adversário mais difícil de bater seria o Sarto. Então, ele desconstruiu o Sarto de maneira brutal, ao ponto de o Sarto não estar no segundo turno. E agora ele tem o único adversário que ele de fato conseguiria, talvez com uma margem muito estreita, conseguir derrotar no segundo turno, que é o candidato do PT, o Evandro Leitão. O Evandro Leitão está 5 pontos à frente. Numa cidade que votou no Lula, né, que agora tem um governador do PT, onde o Camilo Santana tem uma popularidade altíssima. Então, assim, vai ser muito difícil você derrotar um candidato do PT com o Camilo Santana fazendo campanha em Fortaleza, né? Mas tem alguma coisa que o André Fernandes mostrou ao longo dessa campanha, é que, assim, para um garoto de... Quantos anos o André Fernandes tem? 27, 25, acho que é. Assim, uma estratégia impecável do início até agora. Não tenho nada a reclamar em termos de estratégia política em relação a tudo que o André Fernandes fez até aqui. Bastante impressionante. Vamos continuar? Que tem sido até uma toada, não só o André Fernandes, um candidato super jovem, mas conseguindo manter esse voto cristalizado e fazer uma campanha muito boa, mas o próprio Bruno Engler também, bastante jovem, em Minas conseguindo se impor, né? Então, é um padrão que candidatos bolsonaristas jovens, o próprio Nicolas em Minas também. Mas eu acho que existe uma diferença muito clara entre o Engler e o André, que o Engler não tinha rival no espaço do bolsonarismo. Sim. Enquanto o André Fernandes tinha na figura do Capital Wagner, que já tinha concorrido quantas eleições, tinha um capital político próprio, que é um candidato muito articulado, que fala bem, que agrada muito, que tem uma imagem positiva, inclusive, se não me engano, maior do que o André Fernandes. Capital Wagner tem 37% de imagem negativa, 37% de imagem positiva, 48% de imagem negativa. Então, um saldo negativo de apenas 11 pontos. Uma imagem boa para um candidato de direita em Fortaleza. Ele tem um melhor saldo entre todos os candidatos, inclusive aqueles de esquerda. E mesmo assim, o André Fernandes, que tem um saldo negativo mais do que em dobro, de 26 pontos percentuais, 34% de imagem positiva, 60% de imagem negativa para o André Fernandes, ele consegue se impor na frente do Capital Wagner. Sim. Isso é algo que o Engler não teve que fazer em BH. Isso é algo que o Ramagem não teve que fazer no Rio de Janeiro. Sim. Talvez é um pouco parecido com o que aconteceu em São Paulo, entre o Marçal e o Nunes, né? Onde o Marçal conseguiu se impor pela nossa pesquisa em detrimento do Nunes. É semelhante a dinâmica entre o André Fernandes e o Capital Wagner com a dinâmica entre o Marçal e o Nunes. E nos dois casos a gente tem assim, figuras carismáticas. Eu diria que tanto o André Fernandes e o Marçal são bastante carismáticos e que agiram com uma estratégia de campanha muito acertada. Sim. Tanto é que estão na frente nos seus respectivos campos políticos e com a perspectiva de enfrentar os seus adversários de esquerda num segundo turno. Onde vamos agora? A gente vai para outra cidade do Nordeste, Salvador. Ainda bem que a gente tem algumas cidades onde tudo é calmo, definido, e a gente pode até respirar um pouco, né? Se tem uma eleição que não tinha suspense e que não tem suspense, uma grande calmaria, uma grande tranquilidade. Bruno Será Reis. que a gente vai errar o percentual do Bruno Reis, que pode ganhar a eleição com 80% de votos válidos e não com 70%? Não descartaria. Não descartaria. O Bruno Reis é uma figura bastante querida, né? Bastante, não só alguém que veio, né, do ACM Neto como um produto dele também, mas criou o seu próprio carisma, criou o seu próprio público,
tem uma verve popular bastante grande e é um gestor bastante competente, com uma gestão bastante aprovada. Isso coloca ele em um patamar em que Bastante aprovada. Vamos só checar essa informação para ver. Fact-checking o Yuri, se ele realmente falar a verdade aqui. 70% de aprova, 21% de desaprova, 49% de saldo positivo. Isso coloca o prefeito Bruno Reis com aprovação maior em Salvador do que o presidente Lula e do que o governador Jerônimo. O Lula aparece com 46% de aprovação e o Jerônimo aparece com um percentual de apenas 25% de aprovação. É como se Salvador fosse uma imagem espelho da Bahia, né? Sim. O governador Jerônimo é aprovado por uma maioria, é verdade que é numa tendência de queda de aprovação, mas ainda aprovado por uma maioria dos baianos. O Lula, nem preciso falar sobre o que existe de fenômeno de lulismo bem enraizado, né? No estado da Bahia. A Bahia basicamente carregou o Lula para esse mandato presidencial. Sem a Bahia, com a Bahia um pouco menos aguerrida, naquele percentual de uma vantagem enorme que o Lula teve contra o Bolsonaro, Lula não venceria a eleição presidencial. Parece que sempre falo que se tem uma pessoa que de fato ajudou o Lula a virar presidente, foi o Jacques Wagner com a campanha que ele fez na Bahia. Porque o Jacques Wagner defendeu a ideia de que eles deveriam ter um candidato a governador e com isso eu acho que ele carregou o Lula para esse mandato. Sem essa perspicácia, essa visão do Jacques Wagner, provavelmente o Lula não seria presidente hoje. Mas o que é muito claro é que Salvador é totalmente diferente disso. Salvador é uma cidade que rejeita, ou desaprova o governo Jerônimo cada vez mais, que está dividida em relação à gestão do Lula, 46% apenas de aprovação e 42% de desaprovação, e é basicamente uma fortaleza carlista. Exato. E acho que a própria escolha do PT, eu penso comigo até que ponto a escolha do PT de não lançar um candidato e apoiar Geraldo Júnior, o candidato do MDB, que não inspira a militância, que não cria uma onda, até que ponto isso foi realmente calculado? Uma escolha estratégica, né? Uma escolha estratégica porque pensar em vencer uma eleição com qualquer candidato que fosse contra o Bruno Reis seria muito arriscado, você teria uma chance de uma derrota grande, uma derrota até acachapante. Já tentaram fazer isso com uma estratégia diferente, né? Na última eleição, o Rui Costa escolheu uma candidata carismática, uma delegada negra, né? Esqueci o nome Major dela. Denise. Isso, Major Denise. E ela teve um resultado abaixo das expectativas para um candidato do PT em Salvador. Isso me faz pensar de 18%, algo assim. Uma estratégia pensada para que... Então, eles provavelmente aprenderam algo com aquilo. Exato. Para não demonstrar um desgaste do petismo, um desgaste da esquerda, ou da força, né, do PT na Bahia e em Salvador também. Então, você coloca meio que a responsabilidade de perder de uma forma acachapante para um outro candidato de um outro partido e você passa a pensar na próxima eleição, em 26, né, para o governo do estado. Tem uma outra... Acho que assim, o Bruno Reis provavelmente vai sair dessa eleição com um maior percentual nas capitais grandes. Não sei se todas... Certamente todas que a gente cobre nas nossas pesquisas, que não são poucas. São 20 capitais e tem algumas pequenas que a gente não cobre. Não conheço o cenário daquelas que a gente não realizou pesquisas. Mas nas capitais que a gente cobre, o Bruno Reis vai ser campeão de votos. Uhum. E com isso vai ganhar uma projeção nacional, talvez. E com isso vai fortalecer o carlismo, ao não ser que o seu perfil vire tão forte que talvez crie algum tipo de problema dentro, né? Às vezes acontece, né? Você tem ciúme. Então vamos ver, vai existir ciúme entre Bruno Reis e a ACM Neto pela frente. Mas
vamos dizer assim, uma sorte do Bruno Reis, ou sorte ou estratégia, uma coisa acertada, né? Foi que em Salvador não existiu uma candidatura do PL, não existiu uma candidatura bolsonarista. Basicamente, isso deixou refém todo eleitor do Bolsonaro para votar no Bruno Reis. Os outros dois candidatos, um é vice-governador, né, do PT, MDB, mas ele é vice-governador de um governo do PT, e o Kleber Rosa é um candidato do PSOL. Então, se você é Bolsonaro em Salvador, só tem uma opção, que é Bruno Reis. Isso não é, por exemplo, o caso da próxima cidade que a gente vai falar, que é Recife, onde a gente também tem um prefeito com uma aprovação tão grande quanto o do Bruno Reis, muito parecida, mas que provavelmente vai ter um resultado um pouco pior. Por quê? Porque existe um voto bolsonarista forte, que, no caso de Recife, tem uma expressão própria, mesmo que não seja uma expressão mais convincente ou maravilhosa, mas existe um candidato do PL lá. Então, vamos para o Recife? Vamos. No Recife, a gente tem João Campos em um patamar próximo, um pouco abaixo do Bruno Reis, que a gente acabou de falar. Então, mais uma estabilidade também, vem se mantendo acima de 60% dos votos, com uma tranquilidade bastante grande, mas com esse diferencial, com esse destaque que o bolsonarismo no Recife está pontuando de uma maneira bastante sólida em pelo menos 20 pontos percentuais desde que a gente começou a fazer as pesquisas lá em abril desse ano, né? Então, impressionante a estabilidade desse quadro. Sim. Então O que eu diria que é o mais impressionante aqui é o nome do candidato que a gente nem observa nesse gráfico. Daniel Coelho. Que é o candidato apoiado pela governadora Raquel Lira. Pois bem, o resultado do Daniel Coelho em termos de votos válidos aqui é de 4 pontos percentuais, em quarto lugar abaixo da candidata do PSOL, Dani Portela. Vamos ver se esse resultado vai se confirmar. Talvez a gente esteja errado. Daniel Coelho tem 20% dos votos. Quem sabe? Veremos isso amanhã. Mas se for se confirmar esse resultado do Daniel Coelho tão baixo, em 4%, isso revela uma derrota política acachapante para o governo da Raquel Lira, né? E isso também revela que o João Campos, podemos afirmar hoje, provavelmente será o próximo governador de Pernambuco daqui a 2 anos. Foi muito revelador que numa entrevista o João Campos não quis responder a pergunta se vai governar até o fim do mandato. Todo mundo entende que ele não vai governar até o fim do mandato e que isso é apenas uma espécie de ensaio para como vai ser a campanha de governo do estado. E esse resultado tão baixo do Daniel Coelho talvez seja a coisa mais importante de tudo desse quadro. Importante porque tende a desestruturar uma situação política já muito complicada para a Raquel Lira. Desde o início foi muito complicada. Ficou mais complicada com a queda de índice de aprovação. Provavelmente tende a ficar mais complicada ainda agora, porque a perspectiva dos atores políticos é que vai ter a eleição para o governo estadual e que ela não tem um plano de sucessão minimamente viável, né? A rejeição da Raquel Lira na nossa pesquisa estadual, né? Aquela pesquisa que avalia todos os governadores do país, até que vem melhorando. Esse ano ela subiu 3 posições no ranking de governadores e a taxa de aprovação dela aumentou, né? Então ela não está numa trajetória de declínio, né? Só que ainda assim ela está ali na parte de trás do ranqueamento. E todas as pesquisas que a gente também fez em Recife revelam que a taxa de desaprovação dela em Recife é ainda maior do que no nível estadual, né? A partir de uma derrota política tão significativa quanto essa, a minha impressão é que a situação do governo estadual tende a se complicar mais, ao ponto de até pensar se não faz sentido para a governadora já fazer uma aliança
com o João Campos para fazer parte do grupo político dele já. Sim. Porque talvez faz mais sentido do que fazer oposição a algo que você não tem como se opor. Então, a minha expectativa seria uma costura política do João Campos para trazer a Raquel Lira talvez dentro. Aí, com isso, a gente tem uma consolidação de uma hegemonia política daquelas que o Pernambuco é famoso, né? De construir. O João Campos parece que aprendeu bem com o pai dele, pelo visto. Vamos, então... E não apenas com o pai, né? Todo mundo lembra do Miguel Arraes. Bom, veremos. É uma das... de longe, assim... Até mais que São Paulo, tá? Se tem volatilidade em São Paulo, e tem... Isso aqui é São Paulo turbinado velocidade 1000. A eleição de Curitiba. Uhum. Vamos para Porto Alegre? Em Porto Alegre a gente tem um cenário bastante interessante agora, que vai se confirmando a subida da Juliana Brizola, e é uma ameaça que passa a ser cada vez mais real. A subida da Juliana Brizola, mas... Assim, talvez não deveríamos exagerar. Maria do Rosário iniciou essa série temporal com 32 pontos percentuais e está em 29. Uhum. Ou seja, caiu quase nada desde o início da série histórica em junho. Sebastião Melo subiu, então ele recuperou a imagem dele depois das enchentes, é isso que eu entendo. Cada vez mais ele consegue argumentar de que não foi tanto a minha culpa, e olha tudo que eu fiz depois das enchentes, e olha quanto eu estou me esforçando, e olha as candidaturas de esquerda, que são a alternativa. Não tem uma candidatura bolsonarista, então é um pouco do voto órfão, que é o Bruno Reis tem em Salvador, né? Sebastião Melo conta com o voto órfão bolsonarista em Porto Alegre. Mas também é nítido que se tem uma coisa que nesse gráfico capta muito a nossa atenção, é a subida da Juliana Brizola, que sai de 12 para 24 e de longe assim, o melhor desempenho entre essas candidaturas todas que a gente está observando nesse gráfico. O que configuraria até poderia ser um empate técnico entre ela e a Maria do Rosário, caso a Juliana tivesse 27, Maria do Rosário caísse também 2 pontos, né? Se ela sobe 2 e a Maria do Rosário cai 2, é uma situação que ela não foi um movimento de subida que foi momentâneo, foi pontual. É algo que tem se mantido estável desde o final de setembro, na reta final da campanha, um momento bastante chave para o eleitorado decidir. E Maria do Rosário ela tem uma rejeição bastante grande, bastante ampla. Por isso que acho que é importante a gente explicar por que a Juliana Brizola está subindo em Porto Alegre. É por conta do cenário segundo turno que ela está subindo. Sebastião Melo, no segundo turno, está 6 pontos à frente da Maria do Rosário, nessa última pesquisa, enquanto a Juliana Brizola ganha do Sebastião Melo a diferença de 8 pontos. A diferença é enorme. Basicamente, isso te diz o seguinte: se você quer derrotar o Sebastião Melo, vote Juliana Brizola. É basicamente isso que esse gráfico meio que grita para o eleitor de Porto Alegre. Existe uma chance da Maria do Rosário derrotar o Sebastião Melo? Claro que existe. Afinal das contas, a rejeição ao Melo é muito alta. 56% de desaprovação do prefeito Sebastião Melo. O problema é que a rejeição da Maria do Rosário também é muito alta. A gente olhar esse gráfico, ela tem 61% de imagem negativa, a maior de todas as figuras políticas que a gente testou na pesquisa. Mais que o Bolsonaro, mais que o Lula, mais que o Sebastião Melo. A maior rejeição é a da Maria do Rosário, né? Enquanto a Juliana Brizola é a única analista que tem um saldo positivo. Não é que ela é uma campeã de popularidade absurda, ela tem 45%, né? Mas ela tem apenas 28% de imagem negativa, e a diferença entre um saldo positivo de 17 pontos para a Juliana Brizola e um saldo negativo da Maria do Rosário de 29, isso faz toda a diferença quando o prefeito é mal avaliado. E as pessoas não querem uma continuidade de um prefeito mal avaliado, né? É por isso que a Juliana Brizola está subindo. É porque existe uma cabeça de mudança, né? O eleitor de Porto Alegre ainda está absorvendo o choque das enchentes.
Inclusive, tivemos novos alagamentos, eu entendo, em Porto Alegre, nas últimas chuvas da semana passada. Isso, né, basicamente mantém em pauta a responsabilidade do prefeito durante as enchentes. Ninguém esquece aquelas fotos das comportas abertas e alguns poucos saquinhos de areia tentando, né, segurar alguma água quando assim, não existiu nenhum tipo de esforço planejado ao longo do tempo para enfrentar um risco climático evidente, né? Até porque não foi historicamente a primeira vez que Guaíba encheu tanto para cidade alagar. Enfim, então existe claramente um olhar muito claro do eleitor para o perfil da Juliana Brizola, tentando decidir se vale a pena votar nela para tentar derrotar o Sebastião Melo. Existe, então, uma espécie de dilema, eu entendo, no eleitor petista até. Você que é petista e você entende, assim, você gosta da Maria do Rosário bastante, né? Você quer votar na Maria do Rosário, mas você entende que ela não tem uma chance muito boa de vencer a eleição. O que você faz? Você deixa o Sebastião Melo ganhar a eleição? Ou você tenta um voto estratégico numa candidata num espaço mais progressista para tentar derrotar o Melo? Conhecendo candidatos do PT, acho que esse movimento... o PT... A Maria do Rosário caiu muito pouco. Caiu apenas 3 pontos. Juliana Brizola, eu entendo que ela pegou todo o centro possível e impossível. Todos os indecisos. Né? Todo mundo que rejeita o Sebastião Melo, que não é petista. Então, é realmente um teste... Nem diria que é um teste de resiliência do petismo, mas é um teste de se o petismo consegue fazer um movimento estratégico de não votar no seu próprio candidato. É muita coisa para pedir, né? Eu acho que sim. Acho que pedir isso para o PT, que tem uma figura que é um pouco mais hegemônica na esquerda, especialmente em Porto Alegre, acho que é mais fácil eles quererem um movimento contrário, tentar convencer o eleitor da Juliana Brizola a vir com a Maria do Rosário, especialmente depois no segundo turno, do que abrir mão de uma hegemonia no progressismo. Agora, eu também vou dizer o seguinte, eu falei bastante sobre como a Juliana Brizola vence com mais facilidade o Melo, né? É provável que muitos dos eleitores da Juliana Brizola que hoje declaram que não votariam na Maria do Rosário mudem de ideia quando descobrem que Juliana Brizola não está no segundo turno. É fácil você declarar isso agora quando você está com a cabeça, nossa, a Juliana Brizola vai chegar no segundo turno. Mas se ela não chegar, o Sebastião Melo tem 48% no cenário com a Maria do Rosário. Então, é plausível que 52 poderiam, de alguma forma, se reunir na Maria do Rosário. Eu diria plausível, mas improvável. Se Maria do Rosário realmente for para o segundo turno, a minha expectativa é que ela vai ser derrotada por uma margem estreita. Algo como, 53-47, algo do tipo. Bom, é isso em relação a Porto Alegre. Para onde que a gente vai agora? Agora a gente vai para a região norte, a gente vai para Manaus. Manaus, em que o atual prefeito Davi Almeida consegue, como se diz, abrir ali a boca do jacaré, consegue ficar numa posição um tanto mais confortável, né? Antes estava bastante embolado, então ele consegue abrir uma vantagem de 10 pontos, 11 pontos percentuais sobre o segundo colocado, que é o capitão Alberto Neto, que bebe na fonte, de novo, do bolsonarismo na cidade de Manaus. Mas há um movimento de mudança de votos, de equilíbrio de votos, que parece ter saído justamente de uma parte do eleitorado petista, do Marcelo Ramos, que tem uma candidatura que está minguando agora, ele cai de 14 para 9. Lembrando que o Marcelo Ramos ele não é um petista histórico, pelo contrário, ele chegou no PT agora. Então, mingua
E a gente tem, em contrapartida, um crescimento também. Outros candidatos também tiveram a sua intenção de voto caindo, né? Então, a gente vê ali que o percentual de outros, que somava 5%, cai para 2% agora. A minha impressão aqui é que porque assim, os votos do Marcelo Ramos não acho que foram para o David Almeida. O mais plausível é que os votos do Marcelo Ramos foram para o Amon Mandel. Porque ele é um candidato jovem, com assim, um discurso mais... Não diria que é um discurso de esquerda, mas é um discurso palatável para um eleitor de esquerda. Enquanto os outros não são palatáveis. Penso dessa forma porque o Amon, ele na verdade, ele oscila de 21 para 20, né? Uhum. Enquanto a escolha pelo Davi Almeida seria uma escolha até para tentar evitar um bolsonarista em Manaus. Então, o eleitor do PT, entendendo que a escolha seria entre o atual prefeito Davi Almeida e capitão Alberto Neto, talvez migrar para uma opção de continuidade. Eu acho que o mais provável aqui é, de fato, que o eleitor do Marcelo Ramos vai para o Amon Mandel. Essa é a minha impressão. E o eleitor antigo do Amon Mandel, na medida em que o Amon Mandel vira mais progressista, assim, que ele ganha uma imagem mais à esquerda, na medida em que isso acontece, ele meio que fica um pouco mais alienado e ele migra para o Davi Almeida. Essa é a minha impressão. Minha impressão é que não existe uma transferência direta entre o Marcelo Ramos e o Davi Almeida. Mas, enfim, essas são suposições, né? E é claro que temos um empate técnico de 2 candidatos, do Alberto Neto e do Amon Mandel. Temos também uma máquina política muito forte trabalhando para o Roberto Cidade. Isso é bem claro, com poder de mídia, com, assim, revelações de uso de recursos públicos e de órgãos do governo estadual para fazer a campanha para o Roberto Cidade, enfim. Tem uma máquina política muito forte apoiando o Roberto Cidade nessa eleição. Isso também pode fazer a diferença na margem. A gente capta um voto de opinião aqui. Voto de máquina é sempre mais difícil de capturar nas nossas pesquisas. Então, por esse ângulo, de fato, eu diria que tem talvez um triplo empate no segundo lugar, com o capitão Alberto Neto talvez favorecido. Eu diria que o capitão Alberto Neto é favorecido sim, porque tem toda uma onda de ativação bolsonarista no país todo. Tem o Marçal subindo em São Paulo, tem o André Fernandes subindo em Fortaleza, e tudo isso funciona numa rede. Então, isso atiça muito o eleitor do Bolsonaro. E na figura do capitão Alberto Neto, eu diria que eles têm até um candidato muito charmoso e mais, assim, um perfil um pouco mais moderado, no sentido de que ele, no segundo turno, como David Almeida, acho que ele seria um candidato bastante forte. O que você acha? Tem cenário de segundo turno aqui? Tem cenário de turno de David Almeida com... capitão Alberto Neto. Ele está 9 pontos à ele frente lidera, hoje. O Davi Almeida, atual prefeito, lidera. Mas ele lidera muito menos do que contra Roberto Cidade. Sim. Inclusive menos do que contra o Amon Mandel. Então, o Alberto Neto ele tem um desempenho melhor contra o David Almeida que a Amon e que a Roberto Cidade também. Sim. E existe uma gordura ali também, né? Uma parte do eleitorado que não é trivial, 20% que dizem se dizem insatisfeitos com essas opções a ponto de votar em branco ou nulo, 3% de indecisos. Mas esse eleitorado não necessariamente vai anular o voto e pode ser convencido através de uma postura, né, do capitão Alberto Neto, de uma abordagem distinta que ele tem conseguido colocar ao longo da campanha, que mereça o voto e que Manaus mude de direção, não continue, não vá para continuidade, né, mas opte. Eu acho bem plausível que o Alberto Neto poderia derrotar o David Almeida pelo seguinte: a gente olha a aprovação dos líderes. O Almeida tem 42% de aprovação e 51% de desaprovação. E isso é num contexto em que o Lula tem 31% de aprovação e 61% de desaprovação. Então, o que isso diz pra gente? E o governador tem 20% de aprovação e 70% de desaprovação. O que isso diz pra gente? Que a maioria não aprova o prefeito e ainda tem uma maioria ainda maior que desaprovar o Lula. Então,
se você tem um candidato bolsonarista, nesse contexto, ele pode realmente decolar no segundo turno contra o David Almeida. Desse ponto de vista, o candidato mais perigoso para o David Almeida, não apenas pelo número da pesquisa do segundo turno, que ainda indica que David Almeida ganharia com 9 pontos hoje a eleição, mas acho que a análise estratégica é que, de fato, o capitão poderia virar a eleição. Mais fácil, com muita mais facilidade que qualquer um dos outros. Mais facilidade que com o Amon, porque ele é mais associado, como a gente falou, já a um voto mais à esquerda, e com muito mais facilidade do que, certamente, o Roberto Cidade, que está muito associado a esses escândalos recentes e ao envolvimento do governo do estado na figura do Wilson Lima, que está com ampla rejeição. E com isso, temos apenas mais uma cidade e uma das eleições mais emocionantes de todas. Porque quando a gente olha para esse gráfico, meus amigos, tá todo mundo empatado. Vamos ver. Em Goiânia, o que a gente tem? Nossa primeira pesquisa publicada em Goiânia nesse ciclo. A gente tem Fred Rodrigues, que substituiu Gustavo Gaia na eleição de Goiânia e aparece bastante sólido com o bolsonarismo, 28% das intenções de voto e uma disputa bastante parelha ali entre o candidato do governador, Ronaldo Caiado, Mabel, do União Brasil, e a petista, Adriana Corsi, com 24% das intenções de voto. Então, uma briga quase um empate triplo, né? É tão surpreendente ver o Fred Rodrigues com esse... Assim, de fato, eu nem diria que é surpreendente ver o Fred Rodrigues nesse percentual, porque todo mundo entende a força do bolsonarismo em Goiânia. O que eu diria que é surpreendente aqui, no entanto, é que o Mabel, considerando que o governo estadual tem é um pouco a situação de Curitiba, de fato. O Caiado tem uma imagem absurdamente boa na capital goiana. Ele tem 78% de aprova, né? Muito mais do que, inclusive, então, o Ratinho. O Ratinho está com dificuldade em termos da evolução lá do Pimentel depois da entrada da Cristina na corrida com mais peso, né? Mas eu diria que é de alguma forma surpreendente que o Mabel não consiga superar o Fred Rodrigues, pelo menos na nossa pesquisa, considerando que tem o apoio de um governador tal popular, né? E que é um candidato que parece tal redondo, né? Em termos de... Assim, o Mabel fez uma campanha que eu entendo que foi uma campanha muito boa, de tudo que eu assisti, assim, de desempenho, debate, de proposta, de abordagem propositiva, até de divulgação na rede social. Foi uma campanha muito, muito sólida. Basicamente um teste da força do bolsonarismo numa cidade muito bolsonarista. É isso. E no segundo turno, o Mabel certamente derrotaria o Fred Rodrigues. Assim, é muito fácil você somar basicamente tudo que é Adriana Corsi, tudo que é Matheus Ribeiro, a maior parte do Vanderlan, a maior parte do Rogério, e ver o Mabel... Temos o cenário do segundo turno aqui? Sim. Então, no segundo turno, o Mabel com o Fred Rodrigues, até que não é tanto, é 10 pontos, 46-36, né? Mas olha o Fred Rodrigues com a Adriana Corsi. O Fred está à frente 14 pontos. Então, e com o Vanderlan, o Fred está à frente 18 pontos. Basicamente, o Mabel é o único candidato que poderia derrotar o Fred Rodrigues no segundo turno e derrotaria por ampla margem. Enquanto a Adriana Corsi perderia de lavada. Eu fico na dúvida, assim, se não faz sentido pensar que pode existir uma onda de voto útil da Adriana Corsi no Mabel, pensando que ele é o único candidato que de fato derrota o Fred Rodrigues no segundo turno. O que você acha?
Olha, eu acredito que candidatos petistas ou a postura do PT não mudam de voto. Não tem essa inclinação. Ele sempre vai querer que alguém faça por ele o que ele não faria. Mas tem também o Vanderlan, tem também o Rogério. Eu não sei. Sim, então acho que nesse eleitorado, sim, do Matheus Ribeiro, do PSDB, do próprio Vanderlan, do PSD, esse voto, essa migração seria um pouco mais natural, um pouco mais fácil, não seria necessariamente motivada, não sei se talvez por um anti-bolsonarismo, mas entendendo também que o Mabel tem um trânsito bom com o governador, que tem uma gestão bastante aprovada, então não haveria uma disrupção tão grande assim na condução da prefeitura. Poderia haver uma gestão que fosse realmente, talvez, com potencial de ser mais bem organizada, mais bem articulada do que um candidato do PL, no caso o Fred Rodrigues, né? Bom, eu acho que parte do eleitorado da Adriana Corsi, de fato, não poderia ser catalogado como não petista, porque se a gente olhar a imagem dos líderes, temos aqui, vamos ver, a imagem de líderes. Lula tem 61% de imagem negativa, enquanto a Adriana Corsi tem apenas 43%. Lula tem uma imagem positiva de 29%, enquanto a Adriana Corsi tem uma imagem positiva de 33%. Então, acho que existe um bolsão de voto mais personal da Adriana Corsi. Talvez poderia ser um voto por conta disso mais racional. Por outro lado, são pessoas que realmente gostam muito da Adriana Corsi, sabendo que ela é uma candidata do PT, não gostando do Lula, mas ainda dizendo que ele tem uma imagem boa dela. Então, fica essa dúvida sobre o potencial de voto útil no Mabel para evitar um segundo turno entre a Adriana Corsi e o Fred, que onde é claro que o Fred prevaleceria por ampla margem, né? Uhum. Essa é a principal dúvida sobre o que pode acontecer entre agora e o resultado de amanhã em Goiânia. E com isso, a gente percorreu as 10 maiores capitais do Brasil. E a gente está numa atmosfera de certa tensão aqui no Atlas para saber se as pesquisas vão ou não acertar. A gente sempre preza bastante pela nossa precisão e esse ciclo foi difícil e continua sendo bem desafiador. Muitas mudanças de última hora, tendências bastante imprevisíveis em algumas cidades. A gente acabou de falar sobre Goiânia, bastante difícil de prever o que vai acontecer. E ondas claras em algumas cidades. Então é difícil você pegar uma foto precisa de uma faca que está caindo. Um pouco isso, o cenário em algumas das cidades que a gente retratou aqui. Mas espero que isso foi útil para quem assistiu, que vocês tenham uma imagem bem mais clara do cenário político dessa eleição que vai acontecer amanhã, que vocês possam, a partir disso, também fazer uma escolha bem informada nas cidades em que vocês irão votar. E assim que a eleição for acabar, estaremos aqui para comemorar a precisão das pesquisas, chorar juntos. Espero que comemorar. E manteremos vocês informados sobre as pesquisas de segundo turno, que certamente faremos depois da eleição de amanhã. Teremos segundo turno muito disputado em muitas cidades, começando por São Paulo. Então, fiquem próximos. Em breve terão mais notícias da Atlas, então. Muito obrigado, Yuri. Obrigado, Andrei. Boa sorte para todos nós que vamos também votar amanhã. Eu não. Nas nossas respectivas Pelo menos essa cidades. sorte eu tenho. Obrigado, gente. Boa noite a todos.